Todos, eu vou apresentar rapidamente aqui um racional teórico do que a gente vai discutir essa noite, que são as perspectivas do uso de neuromodulação não invasiva no tratamento de pacientes com Covid-19. Essa é uma atividade que está sendo promovida pela Rede NAPEM, que é a Rede de Núcleos de Assistência e Pesquisa em Neuromodulação, formada por uma série de instituições brasileiras dedicadas ao uso de neuromodulação não invasiva, seja a pesquisa, ao treinamento ou a assistência em neuromodulação. E aí também tem todos os nossos parceiros. Okay? Bom, o que a gente vai falar aqui já está publicado, disponível, né? A gente tem aí um trabalho publicado na forma de pré-print, que é esse neuromodulação e o reflexo inflamatório, e posteriormente tá em fase final de publicação na Frontiers in Neurology. A gente tem um artigo publicado pelo professor Dr. Samuel Shinjo, do Professor Abraão, seu microfone está mutado. Estou mutado agora? Agora não, agora estou te ouvindo. Obrigada. E, recentemente, publicamos esse update no uso de estimulação elétrica transcraniana, também para o manejo dos sintomas de pacientes com COVID. Rapidamente, eu vou apresentar, então, o histórico disso, né? A gente, desde que o primeiro caso foi notificado no ano passado, começou uma série de dúvidas se esses pacientes teriam afecções só pulmonares, ou seja, seria uma pneumonia somente, ou múltiplos órgãos estariam afetados. E rapidamente apareceram uma série de sintomas neurológicos, como os que estão marcados aqui na apresentação, né? Então, fadiga, mialgia e artralgia, cefaleias, náusea, vômito, que fez com que as pessoas rapidamente desconfiassem da possibilidade de que o coronavírus invadisse o sistema nervoso, acometesse o sistema nervoso. E esse foi o primeiro pré-print, primeiro trabalho publicado, listando, né, uma série de sintomas neurológicos que os pacientes com COVID, com a doença COVID-19 confirmada, apresentavam, né? Esses sintomas incluíam sintomas do sistema nervoso central e sintomas do sistema nervoso periférico. E aí começou, então, a se cogitar realmente que essa infecção acometesse múltiplos órgãos, inclusive neurônios no cérebro. E essa via começou a ser cada vez mais explorada, né? Inclusive com a possibilidade de uma via de entrada no organismo de uma forma geral, que seria como o vírus normalmente entra na gente pela mucosa nasal, oral ou pelos olhos, né? Que ao entrar por essas vias, esses vírus poderiam então penetrar pelo sistema nervoso periférico, pelos nervos cranianos envolvidos com essas regiões. E como esses nervos vão ao tronco encefálico,
eles poderiam, então, causar um acometimento do tronco encefálico, que, inclusive, poderia envolver o controle da respiração, né? E outra possibilidade também que a gente tratou de explorar é que, em algumas pessoas, o coronavírus, ele provoca uma tempestade de citocinas, né? E quem são essas pessoas que o vírus provoca tempestade de citocina? São pessoas que têm, em geral, desautonomias, né? Então, são homens com mais de 65 anos, hipertensos, diabéticos, obesos, que classicamente têm desautonomias. Então, as primeiras observações do nosso grupo que fizeram com que a gente pensasse que neuromodulação não invasiva poderia ser útil nesses casos foram o padrão inflamatório muito intenso em pacientes mais graves. Uma das pessoas que trouxe isso para o nosso grupo foi o professor Samuel Shinjo, que está aqui, e depois talvez ele queira falar um pouco. As pessoas que estavam nas UTIs começaram a observar padrões de cinéticos respiratórios e uma agitação psicomotora muito intensa que parecia impedir o desmame da ventilação mecânica, um alto nível de ansiedade nos pacientes hospitalizados e uma lentificação da alta desses pacientes por causa da dependência de O2, e isso depois a professora Clarice e a doutora Priscila vão falar na prática sobre isso. Então, surgiu a questão se esse potencial neuroinvasivo do vírus, do coronavírus, estaria relacionado à severidade, né, à gravidade de alguns casos. E aí a gente criou um objetivo para o nosso grupo, que foi revisar a fisiopatologia da doença, né, e a sua relação com as respostas neuroimunes, com o equilíbrio autonômico, com os sintomas musculoesqueléticos e respiratórios e psiquiátricos na COVID-19. E criar uma ponte teórica para o uso de neuromodulação não invasiva, como TDCS, TMS e estimulação do nervo vago, estimulação não invasiva do nervo vago, para tratar desses pacientes. A gente reuniu um grupo de especialistas, né, pesquisadores na área de inflamação e infecção, resposta imune e atividade do sistema nervoso autônomo, neurologistas, psiquiatras, psicólogos, fisioterapeutas, reumatologistas, neurocientistas e pessoas específicas da área de neuromodulação não invasiva que estão dentro dessas outras áreas aí. Fizemos uma revisão ampla da literatura para responder as perguntas de como a gente poderia ajudar esses pacientes que chegam nos hospitais com altos níveis de inflamação, né, como ajudar no desmame desses pacientes da ventilação mecânica, como abordar os altos níveis de estresse, incluindo as crises de ansiedade, e como também se preparar para a fase pós-Covid. O nosso racional teórico ele está basicamente explicado em uma figura do nosso artigo, né, que é esse potencial neuroinvasivo da COVID e as respostas neuroimunes associadas, que é essa imagem aqui, né, a figura 1 do nosso artigo. Então, vocês podem observar aqui que o artigo esquematiza, né, a entrada do vírus por essas 3 vias e encontrando nervos periféricos por onde eles podem migrar, né, e entrar no sistema nervoso, ser endocitado e como uma resposta natural do corpo há, então, um aumento da produção de citocinas inflamatórias e de resolvinas, né,
na tentativa de combater o vírus. E parte dessa resposta é mediada pelo sistema nervoso, especialmente pela resposta vagal, né? Então, existe uma ativação aferente do vago, do 10º par de nervo craniano, e essa resposta aferente, ela gera essa ativação aferente, ela gera uma resposta eferente do vago, que busca, então, um controle dessa infecção. Porém, em algumas pessoas, a resposta, essa alça, né, vagal, ela é disfuncional. E se ela é disfuncional, então, especialmente nessas pessoas, né, hipertensas, diabéticas, idosas e predominante o sexo masculino, né, nessas pessoas, então, a resposta de controle da infecção, a resposta endógena de controle da infecção via nervo vago, ela seria insuficiente. E, por isso, forma-se, então, uma tempestade de citocina. Por isso, os pacientes chegam com marcadores inflamatórios tão aumentados no hospital, e esses pacientes que chegam com marcadores inflamatórios tão aumentados, eles parecem cursar de uma forma mais grave e alguns vão a óbito. Bom, se essa alça, né, ela tem sido bastante discutida na literatura, se isso é verdade, a gente sabe que com neuromodulação a gente tem formas de ativar a atividade vagal, né? Seja estimulando no crânio, então estimular o córtex pré-frontal dorsolateral aumenta a atividade vagal e por isso seria um alvo cortical para o controle da doença, seja estimulando o aferente vagal na orelha, né, através de estimulação transcutânea do nervo vago. Então, esse foi o nosso pensamento inicial. A gente pode tentar ajudar o controle da inflamação e da infecção em pessoas que são disfuncionais, né, tem esse controle disfuncional com neuromodulação não invasiva. Então, a gente sabe que quando a gente ativa a função vagal, né, a liberação de acetilcolina, ela é acetilcolina liberada em várias regiões, inclusive no próprio macrófago. Então, o macrófago tem receptor para acetilcolina, e quando esse receptor é ativado no macrófago, então, ele cumpre um papel de inibição da liberação de citocinas. Isso mostra uma possibilidade teórica e testada na prática em animais de laboratórios, né, em outros experimentos não exatamente com neuromodulação não invasiva, de que essa seria uma possibilidade. Então, o potencial uso da neuromodulação não invasiva no controle da infecção, o primeiro alvo seria o córtex pré-frontal dorsolateral, no sentido de aumentar a resposta vagal e, consequentemente, controlar essa tempestade de citocinas. É possível que a estimulação do córtex temporal, os trabalhos do professor Alexandre Ocano mostraram que estimular o córtex temporal, né, na tentativa de estimular a ínsula, também é um alvo factível, porque em atletas ele modula a atividade autonômica. Estimular o nervo vago indiretamente na orelha, especialmente na orelha esquerda, através de estimulação transcutânea, transauricular do nervo vago, também é uma possibilidade, mas todas essas três primeiras, né, vão na mesma direção, aumentar a atividade vagal. E os fisioterapeutas, né, membros desse grupo aqui, que passaram a observar, então, e tratar de muitos pacientes na UTI,
começaram a observar também que esses pacientes que eram resistentes ao desmame da ventilação mecânica, eles tinham um padrão ventilatório muito discinético, né? E o que é essa discinesia? A doutora Priscila e a doutora Clarice vão explicar, mas basicamente monitorando a atividade do diafragma, os volumes e as capacidades desses pacientes, elas começaram a observar que, quando a gente olha para o tórax, para o abdômen do paciente, parece que ele está inspirando, olhando para o diafragma, ele está expirando. Então, tem uma discinesia, e essa discinesia parece estar relacionada com uma ventilação insuficiente e, por consequência, uma retenção de gás carbônico e uma dificuldade de desmame da ventilação mecânica. E, por isso, a gente começou, então, a estimular a área motora suplementar no córtex, que é uma área relacionada com o controle do diafragma, associada com estimulação do diafragma e dos músculos do abdômen periférico. Parece evidente também que a COVID gerou um impacto muito grande na saúde mental das pessoas, sejam nas pessoas que ficaram em casa, né, isoladas, sejam nas pessoas que foram ao hospital, que apresentam desde uma agitação psicomotora muito grande no momento do desmame, seja como a letter do professor Samuel mostrou, um paciente totalmente refratário, com ansiedade muito intensa, refratário ao tratamento psicoterapêutico e medicamentoso, onde ele tentou TDCS para diminuir a ansiedade com sucesso, né? Então, a TDCS, a neuromodulação não invasiva, de uma forma geral, tem um papel reconhecido no controle da ansiedade, da depressão, do estresse crônico, e, por isso, esse seria um outro objetivo, né? E o alvo seria, evidentemente, o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo e direito. Então, sumarizando, existe a possibilidade de que a gravidade da COVID-19 esteja relacionada com a afecção do sistema nervoso. Isso não existem dúvidas sobre isso ainda, mas essa é uma possibilidade, né? E, sendo o sistema nervoso importante, a neuromodulação não invasiva, com certeza, pode ser usada para controlar a inflamação, para influenciar a recuperação respiratória, para influenciar os sintomas mentais e, com certeza, para ajudar na recuperação dos pacientes pós-Covid. Então, agora a gente vai debater um pouco com a professora Clarice e a doutora Priscila, que vão falar. Então, eles pegaram todo esse racional teórico, né, e começaram a experimentar na prática no Hospital das Clínicas da USP, e a gente vai escutar um pouco delas. Então, Ana, obrigado pela oportunidade. Eu passo a palavra de volta a você, que está mediando essa live aí. Obrigada, professora Abraão. Obrigada pela sua excelente palestra. Então, o professor Abraão trouxe, né, o referencial teórico para o uso da neuromodulação não invasiva nos pacientes com COVID-19. E agora nós temos uma palestra com a professora doutora Clarice Tanaka e a doutora Priscila Carvalho, que elas vão trazer para nós a aplicabilidade clínica da neuromodulação, né, em COVID-19. Professora Priscila, a senhora que vai compartilhar a sua tela, ou a professora Clarice? Eu já compartilhei a tela, vocês conseguem ver? Agora sim. Tá. Obrigada. Então, com a palavra, a professora doutora Clarice Tanaka e doutora Priscila Carvalho. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. Eu vou iniciar falando em nome da Divisão de Fisioterapia
Então, estamos aqui hoje para relatar a nossa experiência clínica da aplicação prática da neuromodulação não invasiva em pacientes com Covid-19. Como o professor Abraão já sinalizou, o primeiro caso no Brasil aconteceu em fevereiro deste ano. Desde então, os números crescem exponencialmente e já ultrapassam 5 milhões de casos. Só no município de São Paulo temos mais de 300 mil casos confirmados e 13 mil óbitos. Com o objetivo de auxiliar no enfrentamento dessa pandemia, o Instituto Central do Hospital das Clínicas, que é o maior instituto deste complexo HC, ele se tornou desde março um instituto de referência no tratamento da Covid-19. Esse instituto foi todo mobilizado, todos os pacientes de diversas especialidades foram transferidos para os outros institutos do complexo, e esse instituto se tornou exclusivo no tratamento de Covid-19, tendo a capacidade de 300 leitos de terapia intensiva e 500 leitos de enfermaria só para atendimento dos pacientes com Covid-19. Desde março deste ano, a divisão de fisioterapia tem atuado no enfrentamento da Covid-19 e já realizamos mais de 180 mil atendimentos nesse período e atendimentos a 5.500 pacientes. Esses atendimentos são realizados em todos os níveis de atenção, eles são realizados no ambiente de urgência e emergência, terapia intensiva, enfermaria, no ambiente de ambulatório. O ambulatório da divisão de fisioterapia teve suas atividades suspensas, como muitas atividades no início dessa pandemia, e ele só retornou seu funcionamento em julho desse ano. A partir de julho, esse ambulatório iniciou os atendimentos só dos pacientes pós-Covid, dos pacientes que haviam recebido alta do hospital após o acometimento pela Covid-19 e eles ainda necessitavam de algum suporte, seja ele muscular ou respiratório. Desde esse período, então, o ambulatório já realizou cerca de 60 atendimentos, realizou cerca de 600 atendimentos a 60 diferentes pacientes, né? Diante desse cenário, a neuromodulação começou a ser cogitada como um recurso potencial para poder auxiliar no desmame ventilatório destes pacientes. Então, os pacientes com Covid-19 apresentam uma assincronia tóraco-abdominal bastante importante, algo que nos lembrou pacientes com pneumopatias graves, e também a gente começou a relacionar um pouco com a experiência prévia que nós tínhamos com os pacientes com lesão medular, então, que passou a ser cogitada a possibilidade de iniciar a neuromodulação para tentar trabalhar o desmame ventilatório desses pacientes, como uma terapia auxiliar ao desmame ventilatório destes pacientes. Com esse cenário, em julho de 2020, iniciamos o atendimento nas unidades de internação, atendendo no ambiente de terapia intensiva, nas enfermarias e na urgência e emergência. Desde então, realizamos atendimentos a 30 pacientes, sendo 75% homens. A média de idade desses pacientes é de 61 anos. Já foram realizados mais de 400 atendimentos com neuromodulação. Entretanto, um fato que é bastante relevante para esse cenário é que os pacientes com Covid-19 apresentam situações de labilidade clínica importante. Então, diferente de outros pacientes que nós já atendemos com neuromodulação na internação, esses pacientes, eles não têm uma curva de melhora, né? É algo que oscila muito. Então, hoje o paciente está bem, amanhã o paciente já está numa situação de instabilidade clínica importante, com uso de drogas vasoativas, às vezes retorna a sedação e bloqueador neuromuscular, então não é uma linha de melhora como costumávamos ver antes com os pacientes com lesão medular. Isso é algo que chamou bastante atenção e que fez essa população de pacientes atendidos também ser bem restrita.
Além disso, realizamos atendimentos com neuromodulação também no ambulatório e atendemos 2 pacientes do sexo masculino. A média de idade desses pacientes foi de 60 anos e foram realizados cerca de 22 atendimentos nestes pacientes. Os principais objetivos abordados com a neuromodulação nos pacientes com COVID-19 é para melhora do padrão respiratório, melhora da proteção da via aérea deste paciente e auxiliar a otimizar o desmame ventilatório e desmame da traqueostomia. Diante desses principais objetivos, eu trouxe aqui para vocês os principais desfechos apresentados por estes 32 pacientes atendidos até o momento. Então, nós podemos observar que boa parte dos pacientes atendidos, eles têm tiveram sucesso na melhora do padrão respiratório com a estimulação da área motora suplementar. Outro desfecho também que nos chama atenção é o desmame da ventilação mecânica, a proteção da via aérea e o desmame da traqueostomia. Então, esses são os principais desmames que acabam chamando a atenção, principais desfechos clínicos de sucesso que nos chamam a atenção com estes pacientes. Por outro lado, a gente observa que para o desmame da oxigenoterapia, talvez a neuromodulação, neste momento agudo, é algo que a gente não observou sucesso significativo. Então, parece que é algo que realmente depende da evolução clínica da doença e muitas vezes esses pacientes ainda acabam sendo deshospitalizados com o uso de oxigênio domiciliar. Mas uma coisa o desfecho que mais nos chama a atenção é a melhora do padrão respiratório com um protocolo de neuromodulação de área motora suplementar associado à estimulação de musculatura abdominal Neste momento, eu encerro a apresentação para que possamos passar a palavra para a professora Clarice Tanaka e iniciarmos as discussões. Muito obrigada. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui discutindo esse assunto que foi um desafio enorme esse ano todo. Foi um mergulho mesmo de estudo e de discussão e de desafio. Acho que foi muito interessante a experiência que vivemos esse ano, em associação a todo o estresse da situação como um todo, mas a experiência foi bem interessante. Na verdade, eu gostaria de devolver mesmo a palavra para a Ana, que está moderando aí o nosso evento hoje. Obviamente, nós deixamos alguns ganchos interessantes aí de discussão, pelo menos no nosso entender, mas, Ana, por favor, você é moderadora e acho que você pode conduzir da forma como entender mais adequado. Imagina, professora Clarice, é uma honra ter a senhora conosco. Fique à vontade para se posicionar, para se colocar, fique bem à vontade. Nós temos uma pergunta aqui no nosso chat, da Thaís Gotijo. Ela pergunta: boa noite, doutora Priscila, parabéns pela sua palestra. Quantas aplicações de TDCS foram aplicadas nesse estudo? Essa é uma pergunta que desde o início das aplicações foi algo que foi bastante discutido, né? Os pacientes com COVID, eles têm uma média de tempo de internação em torno de 20 dias. Então, teria que ser algo que pudesse otimizar e tornar esse tempo menor. Então, também não daria para a gente utilizar um protocolo tão longo. Pela experiência prévia que tínhamos com os pacientes lesado medular, isso era em torno de 20 sessões. Para os pacientes COVID, iniciamos com a proposta em torno de 10 sessões, só que isso não significa que são 10 sessões em 2 semanas. Você faz uma semana de segunda a sexta, outra de segunda a sexta.
porque esses pacientes têm muitos altos e baixos. Então, realmente, a média de sessões foi em torno de 15, mas é algo variável em relação a dias. Se a gente pensar em dias, essas 10 sessões às vezes acabavam durando cerca de um mês até conseguirem ser concluídas, porque esses pacientes, eles têm oscilações, eles têm outras complicações que realmente não são esperadas, não estão relacionadas nem mesmo com a Covid-19, como, por exemplo, uma úlcera de pressão, que ela infecta e esse paciente tem uma sepse com foco dessa úlcera. Então, realmente, a média de sessões girou em torno de 15 sessões nestes pacientes atendidos. Obrigada, doutora Priscila. Alguma coisa assim que chamava muito a nossa atenção durante o transcorrer dos atendimentos, né? Porque quando nós imaginávamos ali, depois de alguns dias de estimulação, que tudo estava indo bem, que estávamos assim a caminho do desmame, dali a pouco o paciente apresentava alguma intercorrência clínica e aí muitas vezes acabava voltando para o neurobloqueador, ou então entrava de novo com uma droga, ou vinha uma sepse, vinha sempre um aspecto clínico que dava para a gente uma travada, a gente tinha muitas vezes que interromper, dava um tempo descontinuando, até esperar o paciente dar uma estabilizada de novo para começar tudo de novo. Então, foi um aprendizado mesmo de paciente em paciente para entender a resposta e entender que depois de ultrapassado de novo esse aspecto clínico, essa baixa clínica, a gente recomeçava e dava continuidade, então, ao nosso plano inicial. Mas várias vezes estávamos entendendo que estávamos próximos do desmame, tinha um problema clínico, parava para depois recomeçar tudo de novo. Então, isso foi um aprendizado de paciente em paciente. Nós chegamos a pensar muitas vezes que não ia dar certo, não. Mas deu certo para vários deles. Só uma outra coisa também, Priscila, que eu acho que valeria a pena discutir um pouco, foi o desmame de O2, porque eu fico pensando muito que nós tínhamos um protocolo visando o desmame do ventilador. Então, de repente, nós ficamos também limitados pela alta do paciente, porque quando o paciente já estava nessa fase, principalmente naquele pico da pandemia, o paciente já tinha alta mesmo, alta hospitalar mesmo, porque o paciente já era considerado apto para ir para casa e nós estávamos vivendo, além de tudo, aquela pressão da taxa de ocupação da UTI na época, né? Então, o paciente, quando chegava nessa fase do O2, ia de alta, e nós não tínhamos muita chance de trabalhar esse aspecto especificamente. Fora a restrição da alta do paciente, hoje eu questiono bastante se então não seria o momento da gente repensar um protocolo mais apropriado, porque aí, talvez o professor Abraão, ou então mesmo o doutor Samuel pudesse nos ajudar um pouco, mas aí eu acho que o protocolo talvez mais apropriado seria pensar na questão da fadiga mesmo, da dispneia, um pouco diferente daquilo que a gente tinha como foco, a estimulação especificamente diafragmática, a recuperação do padrão respiratório mais apropriado. E nós não focamos muito nessa questão da fadiga, da dispneia. Pode ser que nós estivéssemos no momento de repensar o protocolo. Tivemos a limitação da alta, mas também pode ser que a gente estivesse no momento de repensar o protocolo mais específico, né?
Sim, concordo plenamente, professora Clarice. O nosso protocolo, ele almejava o desmame ventilatório, então a melhora do padrão, a retirada do paciente da ventilação mecânica e, por sua vez, da prótese de traqueostomia. Então, ele era bem focado nisso. E uma vez que isso acontecia, esse paciente ele já apresentava condições de, no momento que acontecia o desmame da ventilação mecânica, esse paciente traqueostomizado já apresentava condições para receber a alta da terapia intensiva, porque a fila de espera era muito maior do que a nossa capacidade de absorver esses pacientes, apesar de estarmos rodando com 300 leitos de terapia intensiva, por dia tinham mais de 200 pedidos, né, aproximadamente 200 pedidos de leitos de UTI. Então, realmente, era necessário para suprir a demanda. Então, os pacientes, assim que saíam da ventilação mecânica, já poderiam ser transferidos para a enfermaria, e, posteriormente, na enfermaria, uma vez decanulado, os pacientes que estavam dependentes da oxigenoterapia, muitas vezes eram transferidos para o hospital de campanha, porque são hospitais com para absorver menor complexidade, então, esses pacientes davam continuidade neste cenário, não mais conosco ali. Então, realmente, não foi o foco inicial do nosso protocolo, e realmente eu acredito que o protocolo para fadiga tenha uma resposta melhor quando o objetivo passa a ser o desmame da oxigenoterapia, porque a condição do paciente já é diferente, ele já melhorou o padrão respiratório, ele já ganhou o que possivelmente ele teria para ganhar com a estimulação de área motora suplementar. Então, aí acho que a gente já poderia pensar, e acho que aí o professor Abraão consegue nos ajudar com a proposta do protocolo de fadiga, sem dúvida nenhuma. Professor Abraão, o senhor quer comentar na discussão, por gentileza? Ou professor Samuel? Seria muito bom se o professor Samuel pudesse aparecer aí também. A gente tem um detalhe a mais, né, aí nessa empreitada, que é as pessoas que estavam na UTI e nas enfermarias buscando fazer neuromodulação com esses pacientes, tinham também uma dificuldade prática, né, de se paramentar e aplicar a técnica, depois desparamentar, higienizar todos os aparelhos. Então, não era possível fazer estimulação em muitos pacientes. E acabou que foi feita estimulação principalmente nos pacientes refratários, e que tem um aspecto positivo, que de uma forma geral, esses pacientes não conseguiam ser desmamados, né? Não conseguiam evoluir no desmame do respirador, e, de uma forma geral, eles foram desmamados. E o nosso protocolo inicial, que é prático, né? Porque a gente tem outras propostas de protocolo, foi realmente dedicado a melhorar o padrão respiratório. Tem uma pergunta aqui do Erivelton, se seria interessante usar parâmetro inflamatório como PCR para a tomada de decisão no início da estimulação do córtex pré-frontal dorsolateral. Talvez sim, mas a gente não tem certeza disso, né? O que a gente observou, na verdade, foi a observação do Dr. Samuel, que é um reumatologista e, por isso, tem uma experiência grande com marcadores inflamatórios, né? Ele começou a observar, atuando como médico generalista no hospital, que os pacientes muito inflamados eram mais graves. Então, é possível que marcadores inflamatórios possam guiar a estimulação do córtex pré-frontal dorsolateral, que é também um alvo para fadiga, né? Então, a estimulação dessa região, assim como a estimulação do córtex motor primário, são úteis para a fadiga. O que significa que a gente vai se resumindo a 2 ou 3 alvos, né? O córtex pré-frontal dorsolateral, o córtex motor, sendo ele a área motora suplementar, o córtex motor primário, e o vago na orelha. Então, esses parecem ser os 3 principais alvos.
Tem outra pergunta aqui também, que é se houve grupo controle. Não houve grupo controle, esse relato de experiência aqui, né, é um estudo aberto, a gente não sabia exatamente o que propor inicialmente como um ensaio clínico controlado, então a gente partiu para uma medida ao contrário, né? Ou seja, tratar dos pacientes, ver se aquela estratégia tinha sentido, se ajudava os pacientes, para, a seguir, então, propor um ensaio clínico realmente controlado para cada uma das intervenções que a gente está propondo. Só que o que aconteceu agora, felizmente, do ponto de vista dos pacientes, infelizmente, do ponto de vista da pesquisa, é que a gente não tem mais pacientes suficientes para fazer estudos controlados, né? A quantidade de pacientes no HC, talvez a professora Clarice possa falar sobre isso, diminuiu tanto a ponto de limitar o desenho de um ensaio clínico controlado. Professora Abrão, eu gostaria só de complementar esse ponto abordado em relação à higienização dos equipamentos, aos cuidados com profissionais, acho que é algo que merece um destaque. Realmente, o Instituto Central passou a admitir pacientes com Covid em março. Começamos a atender os pacientes com neuromodulação em julho. E aí fica um questionamento, por que uma janela considerável, né? Realmente foram muitas discussões, o que seria viável, como higienizar esses equipamentos, porque é uma doença altamente contagiosa, então essa higienização precisa ser cuidadosa, os materiais que têm contato direto com o paciente, então os eletrodos, as esponjas, isso precisa ser de uso único, individual, a forma de higienização precisou ser toda alinhada com a comissão de infecção, em alinhamento com o comitê de crise. Além disso, tinha uma outra preocupação. O tempo de estimulação é um tempo relativamente curto, ele é menos de 30 minutos no beira-leito. Entretanto, o tempo de preparo do paciente para você iniciar a sua terapêutica é isso que demanda mais tempo. Então, e quanto mais tempo profissional, inicialmente, né, era muito discutido que quanto mais tempo o profissional ficasse no beira-leito, maior o risco de exposição, consequentemente, maior a chance de contaminação. Então, realmente, isso foi algo que foi muito discutido, todo equipamento de proteção individual, e além disso, ainda tem a limitação de recurso humano capacitado para a utilização da neuromodulação, principalmente nessa área de terapia intensiva, nesse ambiente de pacientes críticos, que é algo até então pouco explorado, né? Então, acho que todo esse cenário também contribuiu e estamos diante de uma patologia nova. Então, também foi necessário conhecer esse paciente, entender esse perfil e como a neuromodulação poderia auxiliar de alguma forma com esse paciente, né? Então, até a gente entender esse paciente para saber como a neuromodulação poderia contribuir, realmente foi um tempo considerável até tudo isso estar preparado. A logística de tudo isso realmente não foi muito fácil, foi algo assim bastante desafiador. Sim. Bom, continuando aqui as perguntas, parabéns, é notável que é um trabalho incrível, né? Que o trabalho que vocês têm, realmente fazer pesquisa é algo desafiador, mas ao mesmo tempo totalmente enriquecedor para todos nós, né? Então, continuando aqui as perguntas, tem do Fernando Aguiar, ele disse boa noite, parabéns pelo trabalho. Qual a taxa de desmame e recidiva da ventilação mecânica? Eu acho que o professor Abraão já tinha alertado que na eleição dos pacientes para atuarmos com a neuromodulação, nós buscávamos exatamente aqueles pacientes já mais resistentes, muitos deles já tinham uma falha de tentativa de desmame e assim por diante, tanto é que
Priscila citou que a média de tempo de internação era de 20 dias, mas os pacientes que nós atendemos, eu tenho a impressão que todos eles tinham mais de 50 dias de internação. Eram pacientes 6 meses, 4. Eram pacientes graves, pacientes complexos, e foram exatamente esses que nós pegávamos para atender. Então, acho assim, nós não temos esses dados também para comparar, não foi feito um grupo controle e nem fizemos um pareamento de caso controle, mas nós já vínhamos com uma expectativa de uma fase anterior, porque nós já estávamos usando esse protocolo para desmame de ventilação nos lesados medulares, e nos lesados a gente já tinha experiência de uma resposta bastante eficiente e rápida, e, além de tudo, persistente, duradoura, consistente, porque naqueles pacientes nós, em torno de entre 15 e 20 sessões, o paciente era desmamado, o paciente era também desmamado, ele também acabava fechando sua tráqueo, e ele tinha alta no dia seguinte. No dia seguinte de estar livre da tráqueo, da prótese, com toda a nossa preocupação de que realmente ia ficar bem. E ficavam, eles ficaram. Hoje a gente tem aí um acompanhamento desses pacientes depois de meses, 6 meses, 8 meses de alta, e que continuam bem, não tiveram nenhuma recidiva, não tiveram nenhum outro problema. Nós não fizemos o acompanhamento mais criterioso dos pacientes que nós atendemos, mas nós estamos fazendo uma chamada ativa para os nossos pacientes que tiveram alta, com necessidade de continuar em tratamento no ambulatório. E nós não temos notícia de piora desses pacientes. E nenhum dos pacientes que nós atendemos também houve falha de desmame. Todos eles desmamaram e continuaram a vida aí. Alta de UTI para a enfermaria. Então, eu acredito que o sucesso é sucesso de fato. Não houve falha de desmame depois. Exatamente, os pacientes que evoluíram com o sucesso do desmame da ventilação mecânica, que não tiveram nada no meio do caminho, seja uma úlcera infectada, seja uma nova sepse de foco de catéter, sonda ou um TEP, para atrapalhar no meio do caminho, realmente nenhum dos pacientes acompanhados e que fizeram a neuromodulação nesse período retornaram. Pelo contrário, a gente tem até um paciente que hoje está conosco no ambulatório e a queixa dele não tem mais queixa nenhuma respiratória, não tem alteração de padrão, não tem relato de dispneia nem de fadiga, a queixa atual dele é só o pé caído. Diante de tudo que ele passou, hoje a queixa é só o pé caído. Eu acho que também vale a pena, Priscila, enfatizar que, muito embora nós não tenhamos mostrado os dados que nós controlamos, nós só falamos do desfecho, que foi o desmame, nós controlamos alguns dados antes e depois das intervenções, né, ou da sessão, da série de intervenções. E eu entendo assim que foram dados bastante significativos, tanto na função respiratória. Então, o pico de fluxo de tosse foi um dado que para nós sempre chamou muita atenção, porque a melhora desse dado era bastante relevante. Um outro dado que nós também controlamos foi o deslocamento do diafragma durante o ciclo respiratório, que também foi um ganho interessante. Fração de espessura do diafragma, indicando então que o diafragma passou a funcionar mais adequadamente. Então, nós tínhamos alguns outros dados que davam suporte para entendermos que o desmame foi um desmame efetivo e que o paciente tinha segurança,
a equipe tinha segurança de que o desmame estava tendo sucesso e o paciente foi para a enfermaria e realmente nenhum deles precisou de voltar para a ventilação, né? Acho que tem uma informação que nós gostaríamos de compartilhar, e já vi que tiveram algumas perguntas sobre melhora clínica, padrão respiratório, que antes de falar qualquer coisa, acho que eu gostaria de compartilhar o vídeo. Esse vídeo é um paciente que foi atendido, que está em atendimento no nosso ambulatório, com pós-Covid. Só um minutinho. Ai. E esse é o vídeo da primeira sessão de neuromodulação, antes da primeira sessão. Esse vídeo à esquerda da tela. Então, eu gostaria que vocês observassem o padrão respiratório desse paciente. É um paciente que ficou hospitalizado 3 meses no hospital, no nosso hospital, e depois ele ainda ficou mais um mês em um hospital de reabilitação, e ele chegou para atendimento no ambulatório da reabilitação pulmonar com queixa de dispneia, não conseguia dormir deitado de maneira nenhuma. Esse vídeo ele foi feito com o paciente em decúbito dorsal a 45 graus, porque menos do que isso o paciente não tolerava nesse momento, e ele também, por conta dessa dispneia e dessa fadiga, a casa dele tinha aproximadamente 10 degraus, e para ele chegar até a casa dele, ele subia de 4 apoios. Então, ele chegou com bastantes queixas no nosso ambulatório. Observando o padrão respiratório, tem bastante alterações, né? Então, tem a sinergia tóraco-abdominal, ele tem tiragem subdiafragmática, tiragem intercostal, uma expansibilidade diminuída em tórax, além de uma taquipneia, né? Uma frequência respiratória aumentada. E esse vídeo foi antes de fazermos a primeira intervenção com neuromodulação em área motora suplementar. Agora eu vou colocar o outro vídeo. Após a primeira intervenção. Então, é possível observar melhoras significativas. O vídeo não está lentificado, é realmente no padrão respiratório, no ritmo respiratório do paciente. Então, a própria frequência respiratória é uma das melhoras, a sinergia tóraco-abdominal, a expansibilidade torácica, a diminuição do esforço expiratório, da tiragem subdiafragmática, a própria conformação de tórax e abdômen já estão diferentes. Isso foi depois da primeira sessão. Realmente... A indicação do paciente, né, que nesse dia nós controlamos Borg antes e depois, não foi? Sim, nós fizemos controles também de relato de dispneia, de percepção de 2 pontos, porque ele também não apresentava relatos muito concretos de percepção, né? E todos os sinais melhoraram após essa primeira sessão, todos os controles iniciais. Então, ele saiu de uma frequência respiratória inicial de 38 e encerrou o atendimento com uma frequência respiratória de 20. Melhorou 2 pontos da escala de Borg. Doutora Priscila, tem uma dúvida aqui que eu acho interessante comentar nesse vídeo. O Marcelo Lopes, ele diz, fez estimulação associada a exercício respiratório ou só estimulação neuromotora suplementar? Todos os nossos atendimentos, eles são associados à fisioterapia respiratória. Não da forma convencional. Não são terapias respiratórias com
com o intuito de higiene brônquica, de reexpansão, não é com esse objetivo, é com o objetivo de recrutamento muscular mesmo, então é com estímulos miotáticos, com melhora da percepção tóraco-abdominal, então é com outros objetivos que a gente realiza, mas sempre associado à fisioterapia respiratória. Nós sempre buscamos a estimulação, principalmente da participação da parede do abdômen na respiração mesmo. Então, para nós é sempre muito importante a terapia, a fisioterapia associada à estimulação que fazemos, e para nós isso é crítico, é crucial. A nossa equipe é sempre treinada nessa abordagem associada antes mesmo da própria técnica da neuromodulação, porque a gente já vem tendo mesmo essa experiência desde antes de Covid, que é terapeuta dependente, sim, e até por isso que nós entendemos que a forma como tentamos associar a fisioterapia, o exercício que fazemos tem uma influência, sim, é importante, sim. Não é só a estimulação, não é só o TDCS, não. Eu tive a oportunidade de ficar um tempo lá na HC e realmente é bem diferenciada essa fisioterapia, pessoal. Eu posso dizer com propriedade que eu aprendi também a ser fisioterapeuta sendo aluna da professora Clarice, da doutora Priscila. Bom, acredito que a maioria das dúvidas foram respondidas. Agradeço muito a participação, né, de todos vocês e principalmente da professora doutora Clarice Tanaka, da doutora Priscila, do professor Abraão, por compartilhar esses conhecimentos conosco, né? E nós estamos muito gratos por isso. Ana, eu gostaria só de fazer um último comentário. Eu acho que à vontade. Nós atendemos, até o momento, apenas 2 pacientes no ambulatório, mas foram 2 pacientes que fizemos uma abordagem diferente e que eu acho que nos ensinou bastante também. Acho que a gente acabou aprendendo bastante com esses 2 pacientes. Por quê? Esse paciente que nós mostramos o vídeo, que foi uma resposta de uma única intervenção, o que nós percebemos que com esta única intervenção de um paciente já mais crônico, né, ele já estava fora daquela fase aguda da COVID, e ele deu essa resposta que, para mim, me chama muita atenção, uma resposta muito importante logo na primeira sessão, mas o que me chama de fato a atenção é o que mudou do padrão respiratório dele com uma única sessão. Isto é um pouco daquilo que a gente já tinha visto nos lesados medulares. A mudança do padrão respiratório, basicamente, coisa que, durante a internação com paciente agudo, era uma batalha conseguir realmente mudar o padrão. E isso, para mim, traz uma expectativa de achar que mudar o padrão é um ponto central que nós precisamos prestar atenção e entender o que é que faz o padrão, o que é que leva a esse padrão e o que é que a gente pode, de fato, focar para que a gente consiga ser efetivo no mudar o padrão. Hoje, eu considero que a gente só tem sucesso se a gente consegue mudar esse padrão. E por que eu digo isso? Digo isso porque no segundo paciente que nós atendemos, nós tivemos um outro enfoque, nós fizemos um outro protocolo. O paciente só passou a ter alguma resposta depois de quase 10, Priscila me corrige, mas acho que foram já perto de 10 sessões, onde ele começou a referir melhora, mas ainda assim a melhora dele não foi uma melhora tão efetiva como foi do primeiro paciente, e esse padrão, e esse paciente especificamente, que foi o paciente número 2, que teve uma melhora, mas não teve uma melhora tão boa,
e que demorou mais sessões também, nós não conseguimos mudar o padrão respiratório dele. Então, para mim, fica uma crítica, uma pergunta do que é que a gente realmente precisa fazer para que a gente consiga mudar o padrão respiratório, que eu fico achando que é assim, é um ponto básico, é um ponto crítico que nós temos que ultrapassar para realmente ter sucesso. Na minha opinião, essa foi a grande diferença entre esses 2 pacientes que nós atendemos. Porque no primeiro paciente, nós conseguimos mudar esse padrão numa única sessão, com o protocolo que usamos, e a melhora dele foi a cada sessão, a cada terapia. Hoje ele dorme em decúbito dorsal, sem travesseiro nenhum, coisa que antes ele só dormia sentado. Hoje ele desce do ônibus uns 2 ou 3 pontos antes da casa dele, porque ele realmente quer andar aquele pedaço, coisa que antes ele tinha dificuldade de se locomover dentro de casa. Então, a minha questão é realmente qual que é o ponto crítico que nós temos que focar quando nós estamos pensando no protocolo e no que a gente precisa conseguir do paciente para que ele realmente melhore. E hoje eu entendo assim que nós precisamos entender mais esse padrão, precisamos estudar muito mais a respeito disso, precisamos entender do ponto de vista cortical aonde estão as disrupturas de tudo isso que leva a desaprender uma coisa que parecia tão natural, que era respirar, mas vem uma doença dessa e consegue fazer o teu sistema desaprender assim, olha, ele interna e quando você vai ver, ele está respirando totalmente num padrão totalmente não funcional e extremamente que demanda muita energia, muito esforço. Para isso, a frequência respiratória sobe de uma forma muito grande, vem uma canseira, uma dispneia toda acompanhada e que eu entendo assim, que tem um princípio disso tudo muito importante no padrão respiratório que a gente acabou observando. Esse paciente que nós apresentamos, ele tem uma alteração de padrão significativa, mas ainda é bem menor frente aos pacientes que nós conseguimos observar no ambiente de terapia intensiva. Menor que eu digo é de intensidade. Então, aquele esforço respiratório, aquela ativação que parece uma ativação abdominal, né? Que na área respiratória é muito interpretado como um esforço expiratório, realmente é algo muito presente no paciente COVID-19, e essa ativação parece que gera uma ativação inversa do diafragma para gerar aquele esforço e aquela demanda. Então, como a professora Clarice falou, é uma alta demanda energética para manter aquele padrão, mas sozinho o paciente não consegue retornar para o padrão respiratório normal, e, por sua vez, ele não é efetivo para a realização das trocas, para a manutenção da oxigenação dos tecidos, então, realmente, é muito esforço para pouca efetividade, então é algo que a gente ainda precisa entender muito, sem dúvida nenhuma. Bom, obrigada, professora Clarice, obrigada, doutora Priscila. Realmente elas têm muito conhecimento, né, pessoal? E se vocês querem saber mais, estaremos no simpósio, né? Quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. E elas com certeza darão mais detalhes dessa pesquisa que ainda está em andamento lá no Hospital das Clínicas. Então, nós encerramos, né, a nossa live pré-simpósio. Agradeço a todos que participaram, principalmente aos professores, e a gente se vê no simpósio, pessoal. Agradeço muito a oportunidade, gostaria de deixar um agradecimento para o grupo de interconsulta da neuromodulação, porque sem eles também não seria possível estarmos aqui hoje compartilhando essas experiências. Cada um deles são bastante importantes para nós. Muito obrigada ao professor Abraão, Ana, foi um prazer estar aqui hoje. Tchau, tchau. E doutor Samuel, né, que ficou quieto aí,
não abriu seu microfone, mas foi assim um dos primeiros a, entre aspas, desculpe o palavreado, mas se aventurar aí nesses caminhos do que a neuromodulação pode fazer para ajudar esses pacientes, que foi assim um desafio bastante grande para os profissionais da saúde lá do HC. Dr. Samuel desbravou o primeiro atendimento com neuromodulação no Covid comigo. Muito bem lembrado. Parabéns, parabéns. É incrível a pesquisa de vocês. Parabéns, pessoal. Bom, eu, em nome, né, de toda a comissão organizadora, que não é pequena, daria para... Se não fosse tanta gente, eu citaria os nomes, porque eu tenho medo de esquecer alguém. Então, nós agradecemos a todos vocês, muito obrigada pela participação, e a gente se encontra no final do mês, no 3º simpósio de neuromodulação não invasiva. Um abraço a todos, obrigada. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.